Saudações, queridos e queridas! Está no ar um Renomaru especial ASA Champions League, contando toda a trajetória das equipes japonesas no torneio mais importante do continente asiático, que infelizmente terminou de uma maneira trágica para o Japão. Vocês saberão disso e muito mais daqui a pouquinho. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barbudinho Alegria Apresentação. Comentários da lenda, do mito, Mr. Thiago Cruz, que eu quero que você se apresente, por favor, e também nos conte sobre as grandes novidades do Renomaru, as famosas expansões Renomaru. Thiagão, tudo bem com você, meu querido? Salve, salve, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes de toda semana. Mais um Renomaru no ar, vamos falar um pouquinho hoje sobre a segunda fase, né? Tudo aconteceu, né, dentro da ACL, né, 2023/2024. Admito que eu e o Elias tínhamos até esquecido que a gente já tinha feito um primeiro podcast, né, sobre a ACL 24, podcast número 331, Elias, há 8 meses atrás, falando sobre a nossa análise dos times japoneses e também a primeira rodada, né, que tinha começado a acontecer naquele momento. E agora, finalizaram os últimos jogos, a final aí do Marinos. Não foi, claro, a final que todo mundo esperava. Eu imagino que seja um programa, como sempre, né? Os nossos ouvintes são maravilhosos, né, Elias? Que a galera sempre vem ouvir nossas opiniões, mesmo quando a final não é aquilo que o torcedor japonês no geral quer, né? E hoje teremos 3 tipos, né, de torcedores, né, Elias? Teremos o convencional, aquele que escuta tudo sobre o Renomaru, os anti-marinos, que estão sorrindo de orelha a orelha, né, com a equipe do Marino não conseguindo, e os torcedores mais fortes, né, do tricolor aí, que apesar da derrota, estão aqui presentes no nosso podcast para ouvir um pouquinho mais, né, sobre tudo que a gente pode falar, dar alguns pitacos, até porque a nossa opinião muitas vezes se diverge um pouco daquela opinião um pouco mais acalorada, né, do pessoal que eu vi por aí. Eu vi muita gente muito exaltada com essa final, né, que infelizmente não deu a equipe do Marinos. A gente tem muita coisa para comentar, talvez algumas coisas vocês gostem, outras talvez não, mas como sempre vocês sabem que a opinião aqui do Renomaru é a mais sincera possível. Então vamos falar de jogo, vamos falar sobre arbitragem, vamos falar sobre situação de futebol japonês dentro dessa organização, né, da organização asiática de futebol, a situação atual, tudo que a gente já pitacou um pouco, vocês já sabem, e um pouquinho mais. E vamos falar também um pouquinho sobre narração brasileira, cobertura, né, brasileira sobre o time japonês, que a mim deu um certo bafafá aí nos últimos dias. Mas, Elias, antes de a gente entrar sobre esse assunto, temos mais uma vez, como já aconteceu nos últimos programas, muitos recados para dar, né? Para começar, o Renomaru está oficialmente com um canal, né, oficial de informações no WhatsApp e um grupo de bate-papo entre nós e os nossos queridos ouvintes. Tudo isso é de graça, tá? Entrem lá, fiquem à vontade. Quem segue a gente no Instagram já viu que a gente colocou nos stories, né, o nosso canal oficial, né, o canal do WhatsApp ali dentro do Renomaru, que é um canal que a gente colocou para dar para vocês atualizações oficiais do canal, né? Então é um grupo onde ninguém vai ficar lá mandando mensagem nem nada, é só eu, Elias e o Bom Tempo que gerencia esse canal oficial. E para que serve esse canal, Elias? Simplesmente o canal a gente vai colocar todos os links interessantes e importantes dentro do universo de futebol japonês e, claro, obviamente, do Renomaru. Então as matérias do Thiago Bom Tempo vão estar por lá, links do Renomaru, né, links de jogos que tiver, matérias que nós achamos interessantes internet afora. Então, assim, é um canal bem voltado para vocês terem informações sobre o Renomaru, tá? Então vai ter ninguém conversando, porque realmente um canal você nem pode mandar mensagem, né? Fica lá realmente restrito aos moderadores. E uma coisa bem interessante, Elias, que me incentivou um pouco mais a fazer esse canal, é o seguinte: lembra que tem sempre muita gente que manda mensagem pra gente perguntando: eu quero assistir aquele joguinho da J-League e não tem o link. Né? Então, provavelmente, muitos links dos sites mandrakes, que vocês sabem que a gente encontra por aí, a gente vai estar colocando os mais, claro, fáceis de utilizar, aqueles que eu utilizo, que eu sei que vai dar menos chabu no computador de vocês. Lembrando que eu até falei sobre sites piratas para assistir jogos aí, o que vocês têm que ter de
expertise para não danificar a máquina de vocês, acabar abrindo um monte de pop-up chato, mas aqueles sites que eu ver que são mais fáceis, que não tem tanta essa questão do pop-up, eu vou estar colocando lá no grupo esses linkinhos de jogos também, para quem quiser assistir algum jogo da J-League que não está passando na televisão, eu vou deixar pelo menos cada rodada, pelo menos uma opçãozinha mais fácil de link para vocês estarem vendo algum joguinho por lá, além, claro, de colocar todos os links do canal oficial da J-League, né? Que são os links mais fáceis, esse aí pelo YouTube, não tem erro nenhum. Então, se você quer ter um pouco mais dessa parte informativa do Hinomaru e todo o universo do futebol japonês que a gente cobre, siga lá o nosso canal oficial, está no link da descrição deste podcast, tá bom? Fique lá, pegue o link, jogue na internet ali que vai cair diretamente no seu WhatsApp. Se você estiver ouvindo esse podcast pelo YouTube, talvez fique até mais fácil, que é só você copiar o link e jogar no seu navegador, ele vai abrir aquele WhatsApp Web e automaticamente ele vai jogar você para esse grupo, ou se você estiver escutando a gente pelo algum outro agregador de podcast, vai lá no nosso Instagram, procura lá na aba principal do Instagram, vai estar os destaques, e o primeiro destaque nosso já é esse canal aí, o link do canal oficial para o nosso canal de WhatsApp, e nos próximos dias eu e Elias vamos colocar também o link número 2, que é o link, Elias, do nosso grupo de resenha do Hinomaru Podcast, que esse aí o Elias está feliz e faceiro, comentando bastante coisa lá, Elias. Galerinha, tá imperdível o nosso grupo de resenha do Hinomaru. Todo dia uma pérola diferente com a galera. Você, meu querido, minha querida ouvinte, é sempre bem-vindo lá. Fique de olho no linkzinho que a gente vai postar aí no YouTube, linkzinho ali do Instagram que a gente posta semanalmente também, porque olha, vocês não perdem por esperar, é uma risada atrás da outra. Claro que também tem assunto sério, tem deboche, tem coisa do bem, coisa do mal, coisa de tudo que você possa imaginar. É um dos grupos aí que eu mais tô amando na minha vida, inclusive rola até mercado de ouro, né? Falando de o mais legal desse grupo é que não se fala só de futebol japonês. Então não é aquele grupo bitolado que é um assunto só. Se falou de tudo um pouco nesses últimos dias desse grupo de resenhas, hein, Elias? Pra vocês terem uma ideia, a gente falou de grupo de J-Rock, de cotação do dólar, olha aí, de mercado de ouro, encomendas internacionais, onde que tá aceitando, board games, esses dias, né? Falei que conversou sobre board games lá no grupo. Famosos jogos de tabuleiro, que mais? Eliminatórias da Oceania, a gente falou também de seriados, né? Netflix e tudo mais. Uma loucuragem infinita. Muita coisa. E esse grupo, né, começou ali a gente fez o grupo, primeiramente a gente chamou a galera que a gente tinha mais o contato, né, então vamos fazer um teste, né, a galera gostou, e aí a gente expande para todo o nosso ouvinte, então é um grupo gratuito, se você não conseguir, tiver alguma dificuldade, vai lá no Instagram, com certeza vai estar lá na abinha, ou vai estar no story mais recente, e se não tiver no story, se passou das 24 horas, vai estar aí nos destaques ali junto com o canal oficial, então procure, vai ser bem legal todos vocês, fiquem à vontade, claro, tem regras nesse grupo como todo grupo, né, mas aquelas regras padrões de boa convivência, né, em qualquer grupo aí, e claro, fique à vontade para participar lá com a gente, para ter um contato mais próximo meu, do Elias, do Thiago Bom Tempo e de outras pessoas maravilhosas que curtem futebol japonês, então fica aí já o nosso convite para você participar desse grupo aí que fala de tudo um pouco e no meio também se fala também de futebol japonês. Maravilha, Thiagão. Falando em futebol japonês, só recapitulando a galerinha aqui, para quem não lembra de como acabou a primeira fase das equipes japonesas, para variar, a gente ganhou na parte do Extremo Oriente, né? No grupo G, onde caiu o Marinos terminou na primeira colocação, galera. E houve um empate triplo, né, que foi decidido aí no saldo de gols. O que acontece? O Marinos terminou, né, na primeira colocação com 12 pontos, o Shandong Taishan da China em segundo com 12, o Incheon United terminou com 12 pontos também, né? Então, como é que resolveu essa parada? Além ali do saldo de gols, também teve a parada do confronto direto, né? Quem ganhou e quem perdeu aí dentre esses confrontos, os melhores resultados acabaram passando de fase, né, Tiagão? Então, esse trajeto do Marinos na primeira fase, a estreia começou muito mal, né? Perdeu de 4-2 em casa pro Incheon de virada, né, por sinal.
No segundo jogo, conseguiu se recuperar e venceu fora de casa o Shandong por 1-0 com o gol da lenda Mizunuma. E no terceiro jogo, bateu o Kaya Yoyo esqueci o nome do país, rapaz. Das Filipinas por 3-0, né? Na segunda fase, venceu de novo o time das Filipinas por 2-1. Perdeu de novo para o Incheon United por 2-1. Mas aí na última rodada, que foi a que conseguiu aí a classificação, Marinos venceu por 3-0 o Shandong Taishan com show de Elber, Anderson Lopes e Ian Matheus, né? Foi o show dos brasileiros na última rodada. E o Incheon United deu, mesmo vencendo aí por 3-1, não conseguiu fazer saldo suficiente, ficou de fora. Como é que ficou a classificação? O Marinos passou em primeiro e o Shandong passou como o melhor segundo colocado, né, Tiagão? Ambos aí com 12 pontos. E tem esse detalhe também que é sempre interessante a gente lembrar, que não é todo segundo colocado que passa de fase, né? Apenas os melhores, né? Então teve muito grupo aí que acabou não passando equipes até tradicionais, pode dizer assim, a gente vai até dizer, obviamente, todo mundo já sabe, né? Que uma dessas equipes tradicionais do lado asiático, né, do Japão e tudo mais, foi a equipe do Reds, né, que fez uma campanha bem ruim, mas também teve outras equipes como o Melbourne City, que não passou de fase por não ter conseguido a pontuação interessante, né, então assim, apenas, né, dessa parte, né, dessa parte dos times do leste asiático, né, então apenas alguns passaram, né, então essa dificuldade aumentou ainda mais, né, Elias, a importância que é você fazer bons jogos, não perder pontos, para você passar em primeiro e não ter essa dependência, né, de depender de outros grupos, de outros resultados, né, conseguir uma pontuação alta para conseguir. E o Marinos e o Shandong Taishan passaram com 12 pontos, né, então foi uma pontuação relativa, claro, os dois times tiveram 2 derrotas, essa pontuação poderia ser muito maior e dificultaria ainda mais, né, para algumas equipes passarem, mas com 12 pontos foi o suficiente para a equipe chinesa também passar de fase. Neste grupo do Marinos, essa equipe da Filipinas não é uma equipe de todo ruim, assim, Elias. Por chegar na fase de grupos, é bem interessante, é diferente, né? Você vê uma proposta de futebol muito diferente do que a gente está acostumado, mas ainda uma equipe que está muito abaixo dessas outras equipes. E essa equipe, né, o Incheon, eu achei uma equipe bem carne de pescoço também, viu, Elias? Foi bem difícil. Ela também ficou com 12 pontos, ela só não passou pela questão de ser uma equipe que tomou mais gols, né? Tomou 2 gols a mais do que o Shandong Taishan, e aí acabou ficando com a terceira colocação, mas o Incheon, timinho encardido, viu? Tanto que deu problema duplo, né, para a equipe do Marinos, que passou de fase, não vencendo nenhum dos jogos, né, contra a equipe coreana. Mas assim, o Marinos foi, talvez, eu até gostei mais e até acho que não é à toa que o Marinos avançou até a grande final, porque é uma equipe que basicamente em todos os jogos, mesmo aqueles que não estava 100% com o seu plantel, todo mundo estava muito em boa sintonia, né, cara? Você vê que o Marinos é uma equipe estava muito bem preparada para esse torneio de jogos de volta, principalmente a gente vê na próxima fase, que apesar de não ter brilhado em todos os jogos, é uma equipe que está sempre muito bem em sintonia. Então esse trabalho com, né, o novo treinador e a nova filosofia, né, que não é tão nova assim a filosofia do Marinos, é uma filosofia que encaixa muito bem com esse tipo de campeonato, né? Então, mesmo jogando fora de casa, o Marinos fez bons jogos, mas pode não ter brilhado em todos, mas fez jogos bem consistentes. É uma equipe que sabe que quando vem alguém do banco de reserva, deu conta do recado. Então, assim, é uma equipe bem organizada que passou com uma certa dificuldade em primeiro, não foi, né? Mas ainda assim teve a competência, né? É uma equipe que não fez muitos gols, mas também foi pouco vazada. Então, assim, o Marinos se conseguiu passar de grupo, não sendo talvez avassaladoramente melhor do que os demais, mas uma equipe muito consciente e com plantel que deu uma certa tranquilidade aí, né? Porque o Harry Caray trabalhar e vencer quando era necessário para manter sempre entre os primeiros colocados, e passaria também em segundo, mesmo que tivesse tido algum tropecinho aí, porque realmente o Marinos, tirando esse jogo os 2 jogos contra a equipe sul-coreana, contra o Shandong Taishan, a equipe conseguiu se virar bem e conseguir se manter na primeira colocação. E usou um plantel misto nessa primeira fase, né? Uhum. É isso que ainda dava mais esperança para o torcedor e para a gente estar cobrindo o futebol japonês, de imaginar que quando esse Marinos
precisasse utilizar o plantel 100%, né, e não ter, né, que pensar em poupar jogadores por causa de J-League e tudo mais, seria uma equipe que facilmente sobraria. E em alguns momentos acabou sobrando na próxima fase mesmo, né? Uhum. E é uma coisa que eu até queria conversar com você, Thiago, aproveitar, já que a gente tá falando do Marinos, que eu é o menos culpado disso tudo que eu aí de a equipe não ter vencido o campeonato, porque o cara tá começando primeiro, o cara tá começando agora. Segundo, colocaram ele numa bucha ali, dele começar com um dos principais times do Japão, como sua primeira equipe profissional ali de fato, treinando. E o que eu ouvi de barbaridade de gente falando, que o não presta, que é uma porcaria. Que, porra, é a mesma coisa que você colocar, por exemplo, você tá lá na escola, você começa seu primeiro ano na primeira série, certo? Certo. E começarem a meter o pau em você porque você não sabe escrever direito, porque você não sabe falar direito, e que você tem que ter a obrigação de saber tudo já na primeira série, entrou na escola tem que saber, sabe? Então, o pessoal aí tá com uma certa falta de noção aí nas críticas ao Killsword para criticar, que critique direito, porque, pô, apesar de ele ter uma baita, uma referência que foi o Andy Sun, né, que foi o professor dele aí, que ajudou ele na carreira de treinador, não pode já malhar o cara desde cedo. Ele tá crescendo, tá evoluindo, tá fazendo teu nome ainda na profissão ali, né? Então, muitas das coisas que aconteceram não foi culpa assim do Kill. Ele errou uma alteração ali, que ele fez uma alteração que não podia ter feito. Claro, né? O cara tá aprendendo, ele tá aprendendo na fogueira, pô. E ainda conseguiu levar o time para uma final de campeonato continental, então tá ótimo, sabe? Eu acho que não tem o que falar, não tem o que meter ali no Kyo, porque ele é um dos mais inocentes dessa história aí do fracasso do Marino. E a questão assim, pra mim é o tipo de fracasso que todo treinador gostaria de ter. Né? Assim, claro, ninguém gosta de perder, isso é óbvio, né? Mas eu acho que se você perder chegando na final, aonde só um ganha, isso, né, é outra frase, né, que é meio chovendo molhado, tá tudo bem, né? O Harry Kewell tá na sua primeira competição com a equipe do Marinos, foi, né, foi um dos primeiros jogos que ele teve. Ele ainda é um treinador que, se for para pensar, um treinador de 45 anos, né, um treinador muito jovem ainda, tem muito o que aprender, mas é um cara que já mostrou que tem certas qualidades, né? Tudo bem, a equipe do Marinos ela entrou nessa competição com a mesma pressão de que todas as vezes o Marinos chega na competição, com uma equipe de pelo menos lutar por avançar o mais rápido possível, o maior passo possível, jogar o melhor futebol possível, e ainda conseguir um título que não tem, né? O Marinos não tem esse título de campeão continental. Então, por ser um título inédito, é claro que isso aumenta muito mais, né, a dificuldade. Mas eu acho que por tudo que foi mostrado até agora, né, do novo treinador da equipe, eu acho que o menor problema dele, o melhor problema da equipe é o treinador, né? Então eu acho que é uma filosofia que se mantém dos últimos treinadores. Os números do Harry que pode ser que não sejam excelentes ainda, mas o campeonato da J-League é muito longo ainda, né? E lembrando que até se você a gente pegar os números do Potesco Globo e tudo mais, também teve derrotas, também, sabe, teve jogos que não jogou tão bem, e sem falar também que o Marinos, por ser uma equipe tão grande, ele é muito visada também, né? Então, dificilmente o Marinos vai conseguir chegar com muita facilidade em muitos jogos e fazer alguma coisa que o adversário já não espera, né? Então tem toda essa problemática que dificulta muito que o Marinos vença sempre, né? Não vai vencer sempre, né? Isso é óbvio também, né? Uhum. Antes que pegue no meu pé, eu me expressei mal. Eu quis dizer que a primeira equipe de ponta que o Kyo treinou, né? Lembrando que ele já teve uns papos. Eu não lembro quais times que ele treinou, mas eram uns times bem pequenos lá da Inglaterra ou da Austrália, não tô lembrando muito o bem. Kyo ele passou como treinador da equipe sub-23 do Watford, aí depois ele passou no Grounding Town, né, depois ele passou em equipes menores como Notts Country,
Oklahoma Athletic, aí depois foi pro Barnet, então assim, realmente ele jogou com... Aí depois foi treinador adjunto, né, do Celtic, mas aí não era exatamente ele treinando, né, ele Era tava ali super, clandestino. participando, né, da competição dentro da equipe do Ansan, então assim, a primeira equipe grande mesmo que ele tem toda essa obrigação é o Marinos, né, então não deixa de ser, apesar que quando ele passou ali no Crawler Town, ele tem uma passagem de 57 jogos, então é um treinador que ele tenta fazer um bom trabalho, e essa equipe, né, o Crawler Town, para você ter uma noção, é uma equipe da quarta divisão do futebol inglês, né, então é um mundo completamente diferente, né? Eu acho que pressão mesmo ele vai ter a partir de agora, né. Ah, é. Lembrei da música do Mr. Crowley, 12 anos, nada a ver, né? Agora você foi longe, admito. Mr. Crowley! É isso mesmo. Ai, meu Deus. Bom, Tiagão, passando aqui pro grupo H agora, do nosso queridinho Cofo. A equipe mais surpreendente aí dessa série temporada. O Cofo conseguiu terminar na primeira colocação do seu grupo, com 11 pontinhos, ficando à frente de equipes jurássicas lendárias, como o Melbourne City e o Buriram, né, da Tailândia. Né? O Melbourne ficou em segundo com 9 pontinhos, o Sanchan da China em terceiro com 7 e em último o Buriram, né, da Tailândia, que é um bicho papão, é um time que vem incomodando as equipes japonesas nos últimos anos, mas dessa vez não deu. E o Kof, que mesmo com sua pequena força aí, Tiagão, conseguiu jogar inclusive com equipe mista, né? Nessa primeira fase, não jogou com 100% titular porque estava empenhado em querer subir também da J2 para J1. Acabou não conseguindo, mas pelo menos passou de fase na série, né? Lembrando que o Kof foi a primeira equipe genuinamente da J2 a jogar a Champions League da Ásia, porque o Verde, embora fosse uma equipe da J2, ela tinha caído de 2005 para 2006, né? Quem jogou em 2006 a CL, mas daí quando conseguiu sua vaguinha, tava na primeira ainda, né, que venceu a Copa do Imperador e tal, foi rebaixado. E o Kofu não. O Kofu ganhou a Copa do Imperador quando tava na J2, não subiu, jogou a CL quando tava na J2 também, e terminou na J2 também, então a primeira equipe genuína, né? No primeiro jogo empatou fora de casa com o Melbourne City, que foi já a primeira grande conquista, né? A primeira grande proeza. A segunda grande proeza que venceu em casa o Buriram United por 1-0 no finalzinho do jogo, com aquele gol do Hasegawa. Goleou o Kofu, a equipe do Zhejiang, por 4-1, né? Com show do Taka, Getúlio, Torikai, toda aquela galera. É um jogo dramático, conseguiu empate no finalzinho com o Melbourne City em casa em 3-3, né? Na verdade no Kokuritsu, mas não deixa de ser em casa, né? E na última rodada, fora de casa, bateu o gigante Buriram por 3-2, com show de Utaka, com show de Hasegawa, e passou de fase, Thiago. Não, o que o Kofu fez foi incrível, um grupo muito, muito, muito difícil para os padrões do Kofu, né? Um grupo que facilmente a gente poderia ter falado, e provavelmente deve ter falado lá atrás, nesse primeiro Rinomaru sobre a série, que se não passasse de fase, pro Kofu, só de participar e tentar jogar bem a competição, já estava muito de bom tamanho, e o Kofu fez muito mais do que a gente esperava, né? Então, e esse jogo que você acabou falando, né, que aconteceu no Kukuritsu tal, por 3-3, foi um jogaço de bola onde o Kofu não... Tem momentos que foi melhor do que a equipe do Melbourne City, tem momentos que acabou sendo pior, e a equipe foi se desenrolando, foi resolvendo os problemas que foram aparecendo durante o jogo, né? A equipe do Melbourne é uma equipe que pressiona muito, né? Pelas laterais, a equipe teve que se reorganizar em todo momento para poder fechar os espaços. Então, assim, foi um jogo onde a equipe do Kofu mostrou muito da sua força, né? A vitória, né, de 4-1 em cima da equipe chinesa também foi interessantíssimo também, e o Kofu conseguiu fazer muito mais do que se esperava. Então, essa passagem de fase, né, sendo que a única equipe que passou de fase, né, no grupo H foi a equipe do Kofu com 11 pontos, o Melbourne City ficou com 9, né, então acabou não passando por não ter conseguido uma pontuação boa para ser um dos bons segundos colocados. Então transforma
essa vitória do Cofo, né, de conseguir passar de fase em algo ainda muito maior, né? Então, só de ter passado de fase, o Cofo com certeza fez mais do que muita gente poderia imaginar e com certeza deu um outro ânimo, né, para essa equipe tentar alçar voos mais altos, né? Isso é um termo que eu uso bastante aqui no Hinomaru, que eu acho que quando uma equipe consegue fazer isso, mostra que é uma equipe que está na segunda divisão, mas tem condições de pleitear algo melhor. Então eu espero muito que essa CL 23-24 não seja esquecida pelos torcedores do Cofo, pela galera que dirige o Cofo, né? Porque isso mostra que a equipe tem, com um futebol que tem uma certa limitação em alguns aspectos, mas mesmo assim uma equipe que consegue vencer, né? Vencer adversários que podem ser considerados até mais fortes do que o próprio Cofo, e isso mostra que o nível de futebol japonês, mesmo para as equipes que estão na segunda divisão, é um nível que ainda é possível ser lapidado, e essas equipes têm extremas condições de bater de frente contra as equipes de outro país, mesmo que sendo equipes de primeira divisão, né? Porque o Melbourne é uma equipe de primeira divisão, o Buran United é uma equipe tradicionalíssima, né, do futebol tailandês e tá lá em quase todas as ACLs, então são equipes que fazem aumentar ainda mais a glória dessa classificação do Cofo. Pra vocês verem que não foi pouca coisa essa classificação no Cofo, né? Então, um time que veio lá da J2, desbravando e conseguiu. Pra vocês terem uma ideia, o Ural ficou de fora, né, Tiagão? A gente vai falar do Ural daqui a pouco. E o time não passou de fase. Já no grupo I, o Frontale terminou a primeira colocação aí com 16 pontos, seguido do Ulsan Hyundai com 10, né? O Johor e o Pathum United não passaram de fase. Aí o Frontale começou vencendo fora de casa o Johor por 1-0, depois bateu o Ulsan por 1-0 em casa também e fechou vencendo o Pathum United por 4-2. No jogo da volta meteu 4-2 de novo na equipe tailandesa, enfiou 5-0 na equipe do Johor, já classificado, empatou em 2-2 lá no Coreia do Sul. Chegou até a abrir 2-0, né, o placar, mas deixou a equipe empatar no segundo tempo, né? Mas já estava classificado e estava de boa. A equipe do Frontale que a gente não imaginava, né? A gente tá falando que esses jogos da primeira fase aconteceram entre setembro, mais ou menos ali, né? E até Dezembro do ano passado. Até dezembro. Então, assim, até dezembro do ano passado, a equipe do Frontale, que tinha muitos jogadores que acabaram saindo, né, nesse intervalo, né, entre janeiro e até início da J-League, é que as equipes mudaram muito. O próprio Cofo... Esse é o grande problema das equipes japonesas, de não se adaptarem ao calendário que eles falam calendário europeu, né? Que o mundo árabe segue, que agora a CL segue também, que antigamente era temporada 21, temporada 22, agora é 23, 24, 24, 25, né? Então, enquanto o Japão aí não se adaptar a esse tipo de calendário que é o padrão mundial, né? Segue igual o calendário do Brasil, o calendário anual que a gente fala, né, Tiagão? Vai ter essa desvantagem de jogador indo embora no meio do ano, não voltando, começando o campeonato com um time, terminando com outro completamente diferente, né? Chegou até o absurdo daquela de 2022 ficar quase um ano de diferença de um time pro outro, do Ural contra o Al Hilal lá, mas o Ural ainda conseguiu ganhar a série com um time completamente diferente do que começou na primeira fase, né? Então, enquanto o Japão aí não, infelizmente, obrigado, né, a mudar aí o seu calendário. Na verdade, acho que é para melhor, né, porque organiza melhor, mas enfim, coisa da minha cabeça. Tem gente que discorda comigo, mas seria melhor o time, as equipes japonesas entrarem de uma vez nesse calendário para não acontecer as atrocidades que acontecem na CL, por exemplo. Isso é o tipo de coisa que com certeza, e obviamente que, né, para quem não lembra, né, a D-League vai ter, né, essa troca, né, Elias, de calendário, né, no futuro próximo, e a gente vai começar a entender um pouco mais o quanto isso pode ser benéfico, né, e nessa questão de ACL, talvez tá onde está o melhor trunfo, né, nessa questão de mudanças, né, porque realmente a equipe do Frontale é uma equipe que piorou na troca de um ano para outro, na minha opinião. A equipe do Cofo também
acabou caindo um pouco de produção, porque acabou sendo alguns nomes, né? O Marinos não teve tantas percas, né? E teve até algumas melhoras em algum setor, então é uma equipe que acabou conseguindo se manter naquilo que estava, né? E a equipe do Reds é uma equipe que terminou o ano 2023 mais ou menos, né? Teve lá, né, teve lá os seus altos e baixos e na final da temporada e melhorou para esse ano, mas aí estava desclassificada, né? Então a gente não pôde ver se realmente os reforços, Thiago Santana e outros jogadores que vieram, teriam feito mais do que aquela equipe mostrou dentro daquela primeira fase da CL. Então, assim, tem as vantagens e as desvantagens, né? E dentro desse capítulo, né, da série que se encerrou, a gente pôde ver muito desses dois extremos, né? Então, as equipes que melhoraram e as equipes que pioraram, que passaram de fase e pioraram na próxima fase, né? Que nem você disse, né? A equipe que mais sofreu aí, por exemplo, foi o Cofo, né? Que perdeu aí nomes importantes para a segunda fase e acabou não conseguindo repetir o que fez na primeira fase, né? Exatamente. Para mim, por exemplo, nesse grupo I, que a equipe do Frontale ela sobrou em cima dos demais adversários, né? O Sam sobrou, por mais que o Sam seja a única equipe que tirou pontos, né? Porque se o Frontale vencesse essa equipe do Sam no último jogo, teria passado com todos com pontuação máxima, né? E passou com 16, né? Então você diz assim, caramba, cara, esse Frontale ele tem condições de ir muito longe na competição, né, por essa primeira fase, né? E aí você percebe que na troca de ano as coisas acabaram dando uma desmoronada meio rápida, né, na equipe do Frontale, que não vem fazendo uma J-League nada bem, né? Inclusive estando numa parte da tabela que a gente não está acostumado, se desacostumou a ver o Frontale nesses últimos 5, 6 anos da história mais recente da liga, né? Então, realmente são dois exemplos de dois extremos. E no caso, no grupo J, né, Elias, tivemos aquilo que a gente já falou já, né? Tivemos uma equipe do Reds que falhou, assim, miseravelmente, né, em passar de fase, né, com a pontuação muito abaixo, em segundo colocado do grupo, mas assim, muito longe do Pohang Steelers, né? Muito longe, né? Tanto que foram apenas 2 vitórias e 3 derrotas, né? Então, o Pohang terminou na primeira colocação com 16 e lá embaixo o segundo colocado, Ural, com 7, né? Seguido do Hanoi com 6 e o Wuhan com 5, né? Então foi muito ruim. A estreia foi meia boca, né? Empatou. Até que foi uma estreia interessante que foi fora de casa, né? Empatou com o Wuhan 2-2. Depois meteu 6-0 na equipe do Hanoi. Pensou, nossa, o Ural tá tudo, né? Mas daí começou a desgraça, né? Perdeu em casa pro Pohang por 2-0. Depois perdeu em casa pro Pohang. Perdeu fora de casa pro Pohang, né? De novo. Chegou a vencer o Wuhan por 2-1. Mas aí a grande desgraça, né? Com sua proeza de perder no finalzinho pro Hanoi FC fora de casa lá por 2-1. Resultado que, claro, poderia chegar aí aos seus 10 pontos, né? E talvez conseguir tirar um segundo colocado. Por exemplo, a equipe do San Hyundai conseguiu classificar em segundo com 10 pontos, né, Thiago? Então poderia ter conseguido uma vaga aí na segunda colocação, dos melhores segundo colocados, mas não conseguiu. Por quê? Porque perdeu pro Hanoi na última rodada e estragou todo o projeto de um ano, né? Não, sim, e se você parar a pensar, se você colocar de lado a lado, eu fiz esse teste, a equipe que venceu, né, do Ural, que venceu a CL 22-23, né, que até no nosso podcast que a gente falou da vitória do Ural, a vitória maiúscula do Ural em cima de uma equipe que foi muito beneficiada, que foi a equipe do Al-Hilal, você percebe que a equipe do Ural, ela não diminuiu muito o seu poder ofensivo, não é uma equipe que piorou muito de um ano para outro, mas assim, essa série tudo deu errado para a equipe do Real Reds e fez apenas 7 pontos, né? Então, como você falou, né, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, uma equipe que quer passar de fase não pode ter 3 derrotas nunca dentro da série, né? Então, acabou combinando e esse último jogo, né, que é a derrota por 2-1 para a equipe do Hanoi, que não tinha. O Hanoi já entra nessa última rodada já morto já, né? Então, e mesmo assim ainda foi lá, venceu a equipe do Real, então isso mostrou
o quanto o Urawa estava desmotivado, né, nessa série, porque o começo foi ruim, e aí depois acabou ficando muito complicado para estar conseguindo reverter essa situação. Bom, Thiagão, indo para as oitavas de final aqui, a coisa desandou de vez para as equipes japonesas, por exemplo, o Frontale pegou o Shandong Taishan, que na teoria era uma equipe mais fraca, né? E conseguiu levar 2 sacodes de virada, né? A equipe perdeu fora de casa por 3-2 de virada e perdeu em casa de 4-2 de virada também no finalzinho ali do jogo. A equipe com Crisan e Jadson, né? Os brasileiros conseguiram eliminar o Frontale no Todoroki, né? Pleno Todoroki, que é uma casa-mata aí para a equipe no Frontale, não deu certo. E o Kofo, coitadinho do Kofo, né? Foi pegar logo o San nas oitavas. Perdeu de 3-0 o primeiro confronto. O segundo confronto até que foi valente no Kokuritsu, né, Tiagão? Perdeu apenas de 2-1. Chegou a estar empatando o jogo até os 49 da etapa final. E levou o segundo, né? Uma pena. E a equipe do Marinos, que foi a que se deu bem. Se deu bem aos trancos e barrancos, né, Tiagão? Empatou em 2-2 com o Bangkok fora de casa. E 1-0 venceu na prorrogação por 1-0 com aquele gol do Anderson Lopes de pênalti lá no finalzinho, nos acréscimos da prorrogação. E ficou como um gol agregado aí, né? Para a equipe do Marinos. Não, o jogo do Kofu não tem muito o que falar, né? Porque o primeiro já foi 3-0 e a volta, a equipe ainda faz um gol ainda, mas o que eu tenho para falar do Kofu é que contra a equipe do Ulsan você dá para perceber uma coisa muito nítida assim, que nem todos os jogadores desse Kofu, né, 2024, eles talvez eu vou usar um termo meio esquisito, mas parece que alguns eles estavam rodando estavam correndo em um nível muito abaixo de metade da equipe, sabe? Então parece que uma parte de uma equipe tem uma velocidade, tem um empenho, tem uma mentalidade de jogo. Ali deu pra ver que realmente é uma equipe de J2 mesmo, né? Sim, sim, sim. Principalmente pela maneira que a equipe foi muito dominada do meio campo, assim, né? O Sam fazia jogadas de trabalhar a bola para os dois lados, e aí você via que o Kofu ele tinha apenas uma maneira mais no chutão de levantar a bola para frente, era muito mais sempre um impacto, uma coisa mais física para tentar pegar a bola. Então você percebe que até na variação de jogadas, o Kofu era uma equipe muito mais limitada, né? E eu tive essa impressão, assim, que alguns jogadores do elenco, eles rodavam em um nível que eles conseguiam bater de frente com os jogadores do Sun, e o outro estava rodando meio que uma rotação um pouco mais abaixo, assim, sabe? E esses que eram mais abaixo, levaram todo o time muito mais para baixo, assim, né? E aí ficou muito difícil de conseguir reverter. No caso do Kazakh Frontale, o Kazakh Frontale vence o primeiro jogo por 3-2, né? E no segundo jogo, o Frontale tem um começo de jogo muito ruim, assim, sabe? O primeiro gol do Shandong Taishan sai de uma jogada do goleiro com o zagueiro, sabe aquela jogadinha que sai jogando com a mão pertinho, o zagueiro perde a bola, chute troca de passe, chute no canto, gol dos caras. Depois, aos 25 minutos, toma outro gol. Aí a equipe vai lá, isso estava 3-2, a equipe virou, né, a equipe chinesa virou o jogo, na questão do placar agregado. Aí o Miura vai lá e diminui aos 30 minutos. Aí você pensa, poxa, no segundo tempo a equipe do Frontale vai para cima. Aí vai lá o Erickson vai lá, faz o gol que na teoria estava dando aqui muita classificação de novo, né? E aí depois a equipe sempre, né? Isso virou uma coisa que a gente está falando o ano todo sobre o Frontale até o momento, que a equipe parece que chega uma hora que ela desliga, assim, né? Ela desliga, aí toma mais um gol, né? Aí o jogo já estava nesse momento 3-2, né? E aí, de final das contas, toma o gol do Jadson aos 97 minutos, e aí o jogo praticamente morre de vez, as chances da equipe do Frontale acaba indo por água abaixo. Mas até o gol do Erickson você percebe que tinha uma vida na equipe do Frontale. E depois que acaba tomando ali o terceiro gol ali, coisa de menos de 15 minutos depois de ter conseguido o seu segundo gol, você percebe que a equipe deu uma baixada mesmo assim de ânimo, e aí o último gol do Jadson acaba sacramentando a derrota desse Frontale. A última pá de cal nesse Frontale que psicologicamente talvez o Frontale mais frágil dos últimos 5 anos.
Uma pena, né? Que tá desmoronando o castelinho de cartas, né, cara? Sim, e uma coisa que você falou é verdade, o Frontale tinha todas as condições no papel de passar Sim, do Shan do Taishan e a gente ter uma próxima fase, né, uma quarta de final entre os dois japoneses, né? foi o famoso peidou na farofa, né? Uhum, exatamente. Bom, e continuando aqui a trajetória, sobrou só um, né, Thiagão? Aí nas quartas de final, a equipe do Marinos enfrentou justamente o Shandong Taishan, que foi o algoz aí da equipe do Frontale. Venceu por 2-1 fora de casa, né? Resultado ótimo aí com o Anderson Lopes e o Matheus. De novo ele dos heróis. Até o Champu conseguiu o famoso shampoo, né, Thiagão? Conseguiu diminuir para a equipe do Shandong Taishan. Que piada horrível. É horrível. É um jogador liso esse, né? E... Ok, é um jogador ensaboado, Elias. Exato. Facilmente ensaboado. Ah, mas você sabe que se você deixar ensaboado ele fica duro, né? Então tem que ser jogador liso, que o shampoo que deixa o negócio liso, molinho. Tá certo. O sabão endurece. Ai, ai. Aula de higiene básica, né? Enfim. Exatamente. E depois, na volta, dia 13 de março aí desse ano, né? Marinos com Anderson Lopes, inclusive eu e o Thiagão mandamos mensagem para ele, mandando parabéns, né? Nesses Uhum. 2 jogos aí. Venceu a equipe por 1-0 em casa. Thiagão, mandamos os parabéns para ele, porque a equipe estava na semifinal, Thiagão. Bem, exatamente. Nesse jogo, Elias, esses foram jogos bem duros, né? Então você percebe que, por mais que a equipe do Shandong Taishan, e isso é uma coisa que é bem interessante. A partir desse momento, você percebe que começa a ter um favoritismo muito maior para a equipe do Marinos, né? E o Marinos entrou nos jogos como a equipe a ser batida, né? O primeiro jogo foi muito duro, mas ainda a equipe vence por 2-1. E no jogo de volta, é um jogo duríssimo que acaba por 1-0. E você percebe que, apesar, né, do gol do Anderson Lopes ter saído aos 75 minutos, tudo o que aconteceu antes disso foi realmente muito duro, né? O primeiro tempo de 4 cartões amarelos, no segundo tempo, logo no começo, o Nagata é expulso por uma entrada extremamente desnecessária, e aí o time do Marinos tem que jogar basicamente dos 47 minutos em diante, o segundo tempo inteiro com o jogador a menos, aí depois do gol do Anderson Lopes aos 75 ali com o passe do Yamani, aos 83 teve um jogador da equipe do Shandong que foi expulso, aí meio que deu uma nivelada, 10-10, mas foi um jogo muito difícil, onde em alguns momentos o gol da equipe chinesa não foi por detalhe, né? Porque a equipe jogou mais, ficou com mais posse de bola, teve mais finalização, foi muito mais determinada a fazer o gol, e a equipe do Marinos usou da sua expertise, usou, claro, da sua capacidade, e também, aí talvez entra um pouco do trabalho do Kiryu, né, que soube fazer as trocas quando era necessário, soube organizar a equipe quando estava sob pressão, e também contou com um plantel de jogadores excelentes, que o Marinos ele tem hoje um plantel muito interessante de jogadores que com certeza seriam titulares em qualquer time da J-League, principalmente ali os jogadores da parte ofensiva. O Marinos ele E tem elenco, né? Não é só não, um. tem, o Marinos tem elenco. E isso é inegável porque foi lá. E a partir desse momento, para mim o Marinos ele se torna a equipe a ser batida do lado, né, do lado leste asiático e chegaria, né, na semifinal também como favorito, mesmo jogando como uma equipe tão carne de pescoço que é a Yusan, que na outra parte de final o jogo foi entre Jeonbuk, né, e o Yusan, e o jogo também foi duríssimo. O primeiro jogo foi 1-1, e no jogo de volta o Yusan venceu por 1-0, e aí ficaria a semifinal deste lado entre Yusan e Yokohama. Uhum. Aí nesse jogo aí da semifinal, o San chegou a vencer a primeira partida Uhum. por 1-0, né? Jogo difícil pra caramba. O jogo lá na Aí, Coreia né? é sempre muito complicado, né? Muito, muito. Mas o Marinos conseguiu, né? Vencer por 3-2 o jogo da volta, com o double do Enaka e o Anderson Lopes fazendo seu golzinho também. E nas cobranças de pênaltis foi impecável, né, Thiagão? Venceu por 5-4, conseguiu acertar com o Anderson Lopes, Mizunuma, Matsubara, Amano e o Eduardo. E o Kim Min-woo errou aí a quinta cobrança, levando assim o Marinos para a grande final. Exatamente. E mais um jogo onde o Marinos, Elias, para mim,
também chegou como a equipe a ser batida, né? Chegou como o frango favorito. E vale, talvez nesse momento, a gente falar as equipes que passaram do lado, né, das outras chaves, né, das equipes do lado árabe, né, asiático, aonde no grupo A passou Al Ahly e Al Feiha, né? No grupo B passou o Nazaf, o nome muito difícil de pronunciar, se o Elias puder me ajudar na equipe no grupo B, que realmente é uma equipe que eu não... O Al Nassr? Não, do grupo B. Nazaf alguma coisa do grupo B. Al Nassaf do Uzbequistão? Isso, passou essa aqui. Ela tem um segundo nome ali que é com Q-A-R, né? Então, Quashi, não sei se é, provavelmente não deve ser. Karshi. Aí o Elias me ajuda. No grupo C passou o Al-Ittihad, né? O Al-Ittihad e o Sepahan, né? Que a gente já conhece um pouco mais, né? A equipe iraniana ali que também passou de fase. No grupo D foi o Al-Hilal, obviamente, como sempre, né? E aí o Elias também me ajuda ali no segundo colocado do grupo D, que passou também. O Navbahor Namangan? Exatamente. E no grupo E passou apenas o Al Nassr, né? Que também é uma equipe aí. E ficou de fora o Persepolis, né? Ficou ainda algumas equipes de fora ali que são bem carne de pescoço. No grupo B, o Al Sadd ficou de fora, né? Então, teve ali algumas equipes que acabaram também ficando de fora nessa outra parte aí da Liga Asiática. Então teve grupos bem complicados também. E o interessantíssimo, né, Elias, aí já começa um pouco da nossa implicância de todo mundo, né? Que incrível como o Star Plus passou basicamente todos os jogos, né? Do lado árabe, né? E teve jogos que do lado leste que não teve jogos, né? Então meio estranho, né? Algumas coisas assim, né? E alguns jogos muito ruins, né? Nem todo jogo é um jogão de bola. Então teve alguns joguinhos que eu fiquei meio, por que não passou, né, também os jogos corretamente do lado das equipes japonesas e coreanas. Que aconteceu, inclusive, no Asiático Sub-23, que não passou Catar e Japão. Verdade. A gente comentou isso no podcast, né, sobre a seleção Sub-23 ali, né, no Campeonato Asiático. Isso também foi muito... Essa questão do sinal, né, é um negócio que a gente vai discutir muito ainda se continuar desse jeito. Pelo lado árabe da série, Elias, na oitava de final, a equipe do Al Ain venceu, né, os 2 jogos contra o Nassaf. Aliás, é uma coisa que eu queria falar com você, Tiagão. Eu achei muito mentiroso o placar da final, por exemplo, ser elástica dessa maneira, que o Al Ain não teve uma campanha brilhante. Isso porque, se você parar a pensar... São resultados até modestos, assim, tirando o 4x1, 4x2 ali no Al Ahly, né? Na semifinal ali. Mas tirando isso, foram resultados assim, bem modestos para equipes meia-bocas do campeonato. Pois é, se for para pensar, o poder dessa equipe do Al Ain, ela vem basicamente do seu coletivo, né? Exato, e que jogou a vida. Tem também essa questão aí que muitos falam, né, essa pessoa da parte financeira. Eu, sinceramente, quero acreditar que é um trabalho do Crespo que deu resultado muito rápido. Não é um plantel ruim, mas assim, não é um plantel recheado de estrelas, né, que a gente está acostumado a falar, né? Como, por exemplo, ainda na oitava de final, o Al Feiha perdeu pro Al Nassr, né? E o Al Nassr passou também com certa dificuldade, 1x0 e 2x0, assim, não chegou a brilhar nem nada. O Sepahan perdeu. Pode falar, Elias. Eu tenho a impressão que aquele Al Ain que terminou na terceira colocação do Mundial em 2019, né? É até mais forte do que esse Al Ain que ganhou essa série, essa temporada. Acredita que eu não lembro, cara, do elenco dessa equipe. Tinha o Lustig e tudo mais lá naquele time. Pode ser que assim, individualmente, eu não tenho a menor dúvida que esse é a equipe mais fraca dos últimos anos, né? Só que, pelo que eu li, né, em jornais e tudo mais, muito se dá a essa vitória muito ao que o Crespo fez fora de campo, né, a metodologia de trabalho, né, ao trabalho defensivo da equipe, para ter um fortalecimento defensivo, que é uma preocupação, se parar a pensar, quando você tem uma liga muito estrelada, por jogadores muito bons no meio campo à frente,
pode ser que tenha algumas equipes que deixam até de priorizar um pouco algumas coisas táticas defensivamente. Talvez o Crespo chegando lá, vendo que ofensivamente essas equipes não conseguiriam bater essa equipe dele não conseguiria bater de frente com o Al-Nassr, com o Al-Hilal, talvez trabalhar na parte defensiva fosse a melhor opção, né, deles que eles poderiam fazer, né? Por exemplo, o Al-Ittihad passou, né, venceu o seu jogo ali pela equipe, e aí nas quartas de finais o jogo foi Al-Ain e Al-Nassr, né? O primeiro jogo foi 1-0 para o Al-Ain, depois foi 4-4, né, o jogo de volta, o que acabou fazendo a equipe passar para a semi. O Al-Hilal venceu o Al-Ittihad, né, os 2 jogos por 2-0, e aí, no jogo da semifinal, o Al-Ain venceu o primeiro jogo por 4-2, que foi um resultado enorme também, né, depois de um... Pode falar. Uma curiosidade nesse jogo do Al-Nassr com o Al-Ain é que o Brozovic, né, o croata, errou o pênalti dele. Verdade, teve essa questão do pênalti errado, né? Aliás, é uma ironia, né, que a Croácia foi tão bem nos pênaltis ali na Copa do Mundo, mas perdeu o torneio europeu lá das seleções. Qual que é a Liga das Nações, né? Liga das Nações. Perdeu nos pênaltis para a Europa. Os seus jogadores croatas em decisões por pênalti nos clubes europeus perderam suas cobranças de pênalti, estão perdendo muito pênalti. Agora o Brozovic perde pênalti também ali na Champions League da Ásia, né? Então parece que acabou o feitiço dos pênaltis, foi só na Copa mesmo que o negócio estava afiado o pé. Pode ser que tem essa questão aí dos pênaltis não estarem sendo o melhor dos fundamentos, né, dos jogadores croatas, né? E, como eu falei, venceu o primeiro jogo por 4-2 em cima do Al-Hilal, Al-Ain, e depois no jogo de volta perdeu por 2-1, mas assim, perdeu fazendo um jogo bem sólido, defensivo, fechando os espaços. Foi uma equipe chata nesses 2 jogos das quartas e semifinal, e eu acho que é isso que transforma essa final entre Al-Ain e Yokohama F. Marinos. É uma final tão interessante, né? Porque de um lado você tem uma equipe japonesa que mostrou seu poder ofensivo, mostrou a qualidade dos seus jogadores, mostrou um elenco que soube passar pela safra de um ano para o outro e ainda manter um elenco campeão, né? Ou para lutar para ser campeão. E por outro lado você tem uma equipe que ninguém das apostas fala, nossa, eu acho que esse ano Al-Ain vai chegar lá e vai passar por todo mundo. Tanto, Elias, que eu estava vendo um dado interessante, que esta derrota do Al-Hilal pro Al-Ain quebra uma sequência dentro da ACL de basicamente 34 jogos sem a equipe não sabia o que era perder, né? Então, ou de resultados positivos. Então, se você olhar o nível dessa vitória, né, dessa derrota do Al-Ain, você percebe que é uma equipe que não sabia o que era a derrota, entendeu? Mais de 30 jogos, né? Então, isso mostra o quanto esse Al-Ain chega numa final com números interessantíssimos, né? Então, pô, não é à toa, né, que o Al-Hilal chegou em 2 anos consecutivos, né, dentro da final, sabe? O Al-Hilal é uma equipe a ser batida dentro da CL, né? E o jogo contra o Ural Reds foi jogos duríssimos, né? Primeiro jogo 1-1, segundo jogo o Ural vence por 1-0, foram jogos muito complicados, né? Então, quebrar essa hegemonia do Al-Hilal, que é uma equipe que nos últimos anos vem sendo finalista com uma certa facilidade, né? Um grande bicho-papão. E eu só lembro aqui de cabeça, o Al-Hilal foi finalista em 2012, que no caso perdeu, ainda lembro pro Ulsan Hyundai. Depois ele foi finalista em 2014, aonde perdeu, né, a final de novo. Aí depois foi finalista em 2017 contra esse Urawa Reds, né, que empatou o primeiro jogo, depois perdeu também. E depois seria finalista contra, aí foi 2019, foi finalista de novo, venceu o Ural naquela condição. Depois foi finalista em 2021 contra o Hang Steeler, né? E depois finalista em 2022 novamente contra o Ural. Então, assim, é uma equipe muito tradicional. Então, eu acho que essa vitória, assim, inflou muito o torcedor do Al-Ain, que mesmo que no primeiro jogo a equipe viesse a perder fora de casa, o Hernan Crespo os jogadores já tinham falado que na volta
o Marinos iria sofrer uma pressão descomunal da torcida do Al-Ain, e meio que isso aconteceu, né? E agora a gente consegue falar um pouquinho mais sobre essa final, que foi uma final incrível, né? Ainda mais pelo primeiro jogo, né? Por tudo que aconteceu e tudo mais. Foi uma final de duas equipes que quem ganhasse o título estaria muito bem representado. É uma pena que a final, aí já adianto, para mim é uma pena que esse segundo jogo da final ele foi um pouco manchado por alguns erros de arbitragem, por algumas questões que colocam a pulga atrás da orelha do torcedor, sabe? É uma pena, porque para mim era uma final incrível, assim, na questão de puro futebol, né? Porque você vê como você mantém o Marinos, que consegue passar de um ano para o outro com uma boa equipe. E outro você pega um Al-Ain, que entra como o underdog, né? Dentro do futebol saudita hoje, vence os dois melhores times e chega na final, né? Então isso é muito legal dentro do esporte, isso é legal pra caramba. Aliás, é uma coisa que eu queria comentar com você, né? Que inclusive a semifinal do Al-Ain e Al-Hilal teve polêmica, né? Uhum. É verdade, tem polêmica também, né? Tem polêmica também na semifinal, né? Aqueles 1 milhão de pênaltis que a equipe do Al-Ain teve na primeira partida, que o pessoal do Al-Hilal ficou cobrando lá, que não era bem assim, que teve uns pênaltis forçados, meio mandrake, como aconteceu um pênalti meio mandrake ali na final também contra o Marinos, né, Tiagão? Então, a equipe falaram que foi favorecida tanto na semifinal como na final. Eu confesso que eu não quis rever os lances para não passar raiva, né? Dessa final aí do segundo jogo. Mas fica aí, infelizmente, tem sempre alguma coisa para dar uma desanimada, né? Mas falando do primeiro jogo foi uma vitória heróica do Marinos, né? Chegou a estar perdendo, virou o jogo na etapa final com o Watanabe no finalzinho, né? 40 minutos do segundo tempo, mais de 50 mil pessoas ali no Estádio Internacional de Yokohama. Foi muito legal o jogo, muito disputado. Aí chegou a segunda partida, a equipe do Marinos chegou no começo do jogo, já levou o gol do Raime, né? Conseguiu empatar com o Ian Matheus. Tomou gol de pênalti lá naquele pênalti meio mandrake lá da equipe da Al-Ain. Aí, só que o fator, eu não sei se o Thiagão cantou essa bola aí muito tempo atrás, que era o fator William Pop, né? Que era um bom goleiro, mas um goleiro muito piazão ainda, né, Thiago? Um goleiro muito afobado, que comete erros, não sei se ele fica nervoso, em decisão, alguma coisa assim. E esse fator aí acabou pesando muito nessa final. E ele foi expulso, né, Tiagão? Tivemos aí ele saindo do jogo. E isso acabou prejudicando a equipe do Marinos, né? Teve que mexer lá no sistema defensivo e tudo mais, e por aí vai. Inclusive, o autor do gol que acabou saindo. Foi o Ian Matheus que saiu, né? Substituto. Ou foi o Elber? Agora eu não lembro. Agora tem que dar uma olhadinha aqui que eu tava com as equipes abertas aqui, Não, mas eu não tem lembro problema. que com essa situação aí mudar, saiu o Elber. Aí o Elber, né, que tava bem na partida. Isso, pra entrar o Shirasaki. Aí, no segundo tempo, a equipe não resistiu, né? A gente ficou falando que era questão de tempo o time levar o seu terceiro gol ali. Levou o terceiro, quarto, quinto, foi uma sacolada, até um placar mentiroso pelo que o Marinos produziu nesse jogo, nesse 5-1 foi muito injusto, né? Porque o time jogou mais do que isso, conseguiu se defender como pôde, mas acabou a pilha, né, Tiagão? Um a menos, pressão em casa, pressão de torcida, jogando fora, não deu certo aí a trajetória do Marinos, que inclusive o pessoal ficou reclamando que foi o famoso árbitro uzbek, né? O Ilgiz Tantashev, aquele mesmo que ficou segurando a equipe japonesa no Sub-23, lá a série Sub-23, que tanto deu dor de cabeça pra gente, né, Tiagão? Foi o mesmo árbitro aí do jogo. Mas não vamos entrar no mérito de roubalheiro, o que foi roubalheiro, quem mereceu, quem não mereceu. Tá aí o Al-Ain, que também é um bom time que vai representar a Ásia no Mundial, né? A gente teve aí, inclusive, muita polêmica nos grupos de futebol japonês, na imprensa e tudo mais, né? Mas a gente tem aquela
visão mais de boa, né, Tiagão? Sem apontar dedos. Pois é, o jogo ele começou muito complicado, né? Tomar um gol logo aos 8 minutos, depois teve o pênalti, né? Que acabou dando no VAR, e ainda o Ian conseguiu diminuir, e quando ele diminui, ainda era um placar muito favorável, né? Para a equipe do Marinos, né? Então o jogo tinha tudo para o Marinos vir para o segundo tempo, ou pressionar a partir daquele gol nos 40 minutos, aquele 2x1 que estava naquele momento. E aí, né, a zaga vacilou demais, acabou deixando o William Pop sem condições de fazer nada a não ser tentar sair abafando e tentar fazer alguma coisa, acabou sendo expulso por isso. Para mim, eu acho que o maior problema, assim, o William Pop para mim é um goleiro que ele passou por algumas equipes e teve algumas buchas na carreira, né? Então tem que se virar nessa excelente oportunidade que ele tem agora no Marinos. Mas vale lembrar que o William Pop era o jogador que passou por Matida, por Oita, passou pelo banco do Frontale, passou um tempo no Fagiano Okayama, né? Passou um ano no Fagiano Okayama, é um jogador da base do Verde, com passagem por Kifo. Então, assim, é um jogador que ele passou por vários clubes, mas é a primeira vez, talvez, tirando, claro, né? O ano excelente, né? Da temporada passada ali, que ele passou ali jogando pela equipe do Matida, depois teve uma passagem até relativamente ok pelo Oita. É um goleiro que ainda não tinha sentido esse tipo de pressão, né? E ele já tem 29 anos, então não é mais nenhum garoto. Mas eu ainda acho que não é o goleiro que o Marinos precisava. Para mim, foi uma falta de opções no mercado que fizeram com que o Marinos chegasse até o William Pop, que faz aquilo que é possível. O Marinos vacilou no mercado. Demorou. Vacilou, com certeza, com certeza. Eu acho que com um investimento um pouco maior, poderia trazer talvez um goleiro de fora, né? Essas opções não eram. Porque realmente o William Pop, em todas as equipes que ele passou, na grande maioria delas, ele foi um goleiro que estava ali para angariar espaço, né? E ele chegando já como primeiro goleiro no Marinos é um passo grande, que por méritos próprios ele conseguir isso, mas ainda assim é muito complicado, né? Então não dá para contar, essa é a grande realidade, né? O Pop é um goleiro muito, muito sólido em alguns quesitos, mas é o cara para jogar o campeonato, e se ele vacilar, você não pode cobrar muito, né? Ele faz o beabá e não faz muito além disso. E nesse jogo ele seria muito acionado, acabou sendo expulso, complicou muito o sistema de criação da equipe do Marinos, que dependia bastante do Welber, que não estava em uma boa partida, acabou sendo sacado. E aí depois, quando sai o terceiro gol aos 67 minutos ali do Harimi, aí acaba deslanchando tudo, né? E para mim, os últimos dois gols é muito cara da equipe que já estava ali, né, debandada já, né, fisicamente, exatamente. O último gol, inclusive, né, do goleiro, né, do Shirasaki tentar pegar a bola assim, fazer um movimento muito duro, sabe? Parecendo até goleiro de futsal, né? Uma movimentação muito esperando a bola bater nele. Enfim, essa bucha passou pelo William Pop, que é um goleiro que para mim não tem condições de ser 100% titular do Marinos, e aí depois essa bucha caiu no colo do reserva, que é o Shirasaki, então é muito difícil, muito, muito difícil mesmo, e é uma pena. E por mais que um pouco dessa derrota caiu um pouco no colo do Kewell por tentar um sistema de jogo um pouco diferente, talvez uma ideia de pressionar nos primeiros minutos, e aí já tomou o gol. Então, assim, todo mundo tem um pouco de culpa, mas eu ainda acho que é muito, muito cedo para falar que o Harry Carey não é o treinador ideal para a equipe do Marinos. Eu acho que é um trabalho que tem muita coisa para acontecer. São apenas 21 jogos. Os números podem não ser de brilhar os olhos, mas ainda acho que é um trabalho que dá para merecer muito. São 22 jogos, com 9 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, né? Os números do Harry Carey ainda na equipe do Marinos. E a grande final, se não fosse o Marinos perdesse, mas não tivesse todo esse imbróglio, né, envolvendo juiz, envolvendo VAR, pênalti polêmico, eu acho que a gente só estaria aqui reclamando que é uma pena, né, que a gente não vai ter mais um time japonês no Mundial, né, do próximo Mundial, né, que está angariando as equipes aí, um Mundial com 32 equipes. É uma pena muito grande, porque a equipe do Marinos junto com a equipe do Reds seriam bons representantes, né, para o Japão. E a partir de agora fechou, né? Então quem se classificou da parte asiática classificou, quem não se classificou não se classifica mais.
fica para a gente ver como que vai ser o próximo Mundial, né? A gente vai ter um representante lá para torcer por ele, para ver os jogos e ver, né, como é que ele funciona, se ele vai dar certo, para a gente esperar para a gente imaginar o que esperar, né, das próximas competições da CL, a próxima preparação das equipes japonesas e ver se a gente consegue pelo menos ter 2 representantes na próxima edição distante da ACL. E aí eu acho, Elias, que vale a gente abrir um pequeno parênteses, né? Porque eu vi muita gente reclamando, mais uma vez, reclamando da parte da cobertura esportiva, né, dos canais ESPN em relação ao jogo do Japão e tudo mais assim. A gente sempre fala aqui, e a gente sempre gosta de passar para os nossos ouvintes, para a gente pelo menos tentar criar uma base de fãs que sabe aquilo que eles devem priorizar nas suas reclamações, né? E a gente vê muita gente ainda reclamando daquela questão do o cara brasileiro que está narrando está falando errado o nome do jogador japonês, né? A gente sabe que falar na entonação incorreta, falar o nome errado do jogador é o menor dos problemas, né, Elias? Isso é o menor dos problemas, né? Eu até lembro que eu fiz uma piada lá nesse dia da final, que eu peguei e falei assim, mas o narrador japonês fala Anderson Lopes e vocês ainda acham bonito ele falar ainda. É uma boa colocação, né? Então, assim, a gente acha legal. O pessoal só ficou mandando risada lá e ficou de boa, né? Porque é realmente para você pensar nisso. Eu paguei na cabeça de todo mundo ali, né? E isso realmente é dispensar, literalmente. Não dá para dizer que tá errado. E eu acho que, assim, por exemplo, a gente acabou de fazer um programa aqui sobre a CL e eu não sei a pronúncia dos times árabes, então eu vou lá e pergunto pro Elias, ou eu vou falar errado, né? Como muitas vezes eu falo, eu não tenho domínio das pronúncias de alguns nomes coreanos, então eu pronuncio errado. E não é porque eu tenho desdenho, é porque realmente, se eu pegar aqui para ver a relação de todos os nomes e como pronunciar todos os nomes, pô, meu irmão, eu vou ficar aqui muito tempo, né? E imagine o profissional que tá lá, e assim, eu não tô defendendo ninguém, porque eu não tô ganhando nada para defender ninguém, eu só tô tentando ser justo na balança aqui, entendeu? Da pedrada que a gente vai dar. Claro. Eu acho que se eu for ficar bravo com a cobertura das equipes asiáticas no Brasil, eu vou culpar a preguiça por ir atrás de informação. Ir atrás de informação como é que joga a equipe, informação quem é que é o jogador titular, da onde que veio aquele jogador, quanto tempo aquele treinador está na equipe, sabe? Coisas básicas assim, que eu não quero ficar abrindo o Google durante o jogo. Então assim, quando eu sento para ver um jogo que tem uma equipe japonesa e está sendo passado numa ESPN, por exemplo, que é onde os jogos das equipes japonesas passam hoje, eu quero tentar, pelo menos, lembrar de informações básicas, ter informações básicas, entendeu? E eu tô cagando se o cara tá falando, né, Nagatomo, você tá falando Nagamoto, sabe? Eu acho que passou um pouco dessa fase, dessa birra nossa de querer, né, que o cara fala, né, tem que falar Nakamura Shunsuke, sabe? Tem que falar, sabe, Shinji Kagawa, né? Tem que falar Endo, não tem que falar Endo, né, sabe? Eu acho que isso não é o problema maior, o problema é que tem claramente uma desinformação, né? Então uma falta de informação básica. Eu acho que é só um problema que esses caras que narram hoje, eles têm que se virar nos 30, porque eles têm que fazer, sei lá, quantos jogos por semana, e esse cara às vezes não tem condição de ter tempo, entendeu? De ficar horas do seu dia pesquisando sobre. Então é a demanda muito alta de jogos, de obrigações para poucos profissionais, né? Então se tem uma coisa que a gente pode estar brigando, né? Brigando assim, muitas aspas, né? Que a gente pode estar reclamando, é que talvez essas empresas que detêm os jogos e que passam jogos aqui no Brasil, que dê mais ouvido para a comunidade, né? Que o cara tenha lá a humildade de ir lá e ver um Twitter. Tem um monte de cara, tem muita gente que posta muita coisa no Twitter, muita coisa no Instagram, sabe? Tem a gente, tem outra galera que trabalha com isso. E esses caras pegam as informações e falam, eu vi lá no Twitter tal informação de tal coisa, eu fiz umas pesquisas, encontrei um monte de uma galera legal, que eles me falaram que tem essa informação que é bacana, eu fui atrás disso, isso aqui é interessante, eu não sabia, entendeu? E brilhantar o que eles estão fazendo ali. Eu já vi na própria Copa do Mundo, não, na Copa da Ásia, desculpa, eu vi eles falando que pegaram informação do Thiago Bom Tempo. E tá tudo bem, o Bom Tempo tá aqui pra isso, né? No final das contas, né? Ele escreve informação, a galera
o público geral pega essas informações para entender, e o profissional que trabalha com isso, que é remunerado, também pega e o mínimo que a gente gostaria de ser uma coisa, de ter um pouco de cordialidade, é que eles falassem assim, ó, eu fui lá no Twitter, peguei a informação de fulano, de ciclano, valeu pela informação, não sabia, né? Tem um canal lá chamado Rinumaru, uns caras malucos lá que falou essa informação, porra, bacana, e pronto. Entendeu? Tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo bem com isso, sabe? Pra falar a verdade, a cobertura melhorou muito até que antigamente. Não, pra cacete. Melhorou demais. A gente é acostumado a ver umas desgraçadas que os caras, desculpa usar o termo, todo mundo me conhece, mas os caras tiravam do cu os negócios. As informações sempre inventavam, você ficar, meu Deus, por que o cara tá falando isso? Iam lá e tiravam da Wikipédia as informações, um negócio bizarro, assim, e melhorou muito, cara. Ou né, tava em 2010, a galera tava com uma informação de que lembrava do futebol do Zico, que é o futebol correria japonês. Porra, isso não existe no Japão há 25 anos, né, cara? E graças a Deus as amarras do Zico foram cortadas, porque a gente ficou da Copa de Copa de 98 até a Copa de 2014, só em 2018 que isso foi mudar, que cortaram as amarras do Zico, que falavam só do Zico o tempo todo, do futebol do Zico do alguém, e não falavam da seleção japonesa, sabe? Então, a qualidade de informação de quem faz a cobertura dos jogos do Japão melhorou muito pelo Birata Leal, que é amigo nosso também, que sabe muito do futebol japonês, passa as informações para eles também. A própria Globo melhorou muito a transmissão do Copa do Mundo, né, Tiagão? Que antigamente eles eram desses, né? Que o Júnior ficava falando do Zico lá o tempo todo. Pô, você pega o jogo Brasil e Japão da Copa 2006, é uma vergonha de informação sobre o Japão. Né? Você pega 2010, melhorou. Você pega 2018. Exatamente. Então, tipo assim, quando o Tamada faz o gol no Brasil no jogo da Copa 2006, eu convido vocês. Revejam o jogo Brasil-Japão 2006. É uma vergonha de muita informação que é passada ali. E olha como melhorou para a Copa 2022. O nível de informação que os caras tinham sobre Doan, sabe, sobre Asano, sobre Maedinha, sobre nossos zagueiros, cara, é muita informação positiva, é muita informação correta, sabe? Eu não vi erro nenhum. Sabe, mas vai ter de novo a pronúncia do nome. Pô, gente, até na própria Copa 2014 aqui ainda tava bem ruinzinha, né? Foi 10 anos atrás aqui ainda. Tinha, como foi em 2018, por exemplo, você vê o Luiz Roberto, por exemplo, ele sabia quem que era o Inui, né? Nos jogos da Copa do Mundo. Então, ele sabia que o Inui era um cara habilidoso, que fazia a diferença na Copa do Mundo. Você vê ele narrando muito bem os lances dele, né? Então, coisa que em 2014 o pessoal ficava, os caras estão aqui, mas vamos perguntar pra eles na hora quem que é o bom ali, né? Sim. Pô, até aqueles reviews que tem da Copa do Mundo, da Globo, não sei se teve nessa última Copa do Mundo, mas sempre é meio padrão isso, eles sempre faziam isso, né? Faziam, perto da Copa, pegava cada dia uma seleçãozinha e falava ali 2, 3 minutinhos, né? Os últimos reviews sobre o Japão foi legal pra caramba, né? Sobre detalhes, né? Sobre o símbolo do Japão, né? Sobre por que é Samurai Blue. Pô, sabe, o nível de informação chegou pra todo mundo sobre o Japão, Você lembra daquele guia da Copa que tinha que a Placar lançava? Sim, é excelentíssimo em muitos aspectos. Eu lembro que na Copa 2010 tinha 2 Nagatomo. Mas assim, o Japão errava, mas tinha muita seleção que era excelente, assim, né? Os guias da Placar, né? Tinha o Nagatomo no Nagatomo mesmo e tinha o Nagatomo no comando. E hoje você percebe que é praticamente impossível ter esse tipo de erro, né? Nesses guias em PDF, que a galera mesmo que erra alguma coisa vai lá, edita, conserta, sabe? E também tem um outro lado, que é aquilo que a gente fala assim, eu e o Elias, a gente tá fazendo aqui podcast 10 anos, né? E vai fazer 10 anos. E tem muitas coisas que a gente reclamava lá em 2015, 2016, que isso passou também, sabe? Então vai um pouco da nossa maturidade do público, sabe? Então eu acho que hoje a gente tem que prezar por informação, sabe? Não tem que ficar prezando por coisas que, se for a pensar 2 minutos, vai falar assim, mano, não é obrigação do cara saber isso. Mas o cara é pago. Malandro, eu tava pensando na seguinte informação. Se chega amanhã, alguém chega pra mim, pro Elias, pro Bom Tempo, e fala assim, eu vou contratar vocês pra trabalhar aqui na nossa emissora de rádio. Um exemplo. Tá bom, vamos trabalhar? Vamos ganhar? Vamos, maravilhoso. Só que vocês vão ter que fazer campeonato saudita daqui 3 dias. Cara,
Será que realmente eu e Elias o Bom Tempo, a gente vai chegar lá pra fazer? Eu tô dando uma informação, eu tô colocando o nosso aqui, não tô Vai ter a citando o nome de qualidade ninguém. suficiente, né? Exatamente. Será que a gente vai chegar lá e a gente vai falar vai falar um conteúdo bacana no primeiro jogo? Entendeu? Uhum. Ou daqui 3 semanas tem que fazer 3 jogos seguidos, de 3, entendeu? 3 times seguidos. Será que a gente vai ter condição de falar legal dos 3 times? Será que a gente vai ter condição de pesquisar? Não vai, cara, sabe? E o detalhe Alguma coisa vai acabar só faltando, entendeu? E ninguém vai querer. E a gente não vai gostar de ser sacrificado por isso, entendeu? E essa galera trabalha em 2, 3 empregos, né? Então o cara trabalha na rádio, o cara trabalha na TV e ainda vai escrever pro jornal depois. Sabe? Exato. É diferente da gente que trabalha só com o Japão. Trabalhar só com o Japão e falar sobre o Japão é perfeito. Coloca eu pra falar sobre o Campeonato Brasileiro. Entendeu? Tem coisa que eu não sei. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu quero muito de você, público do futebol japonês, que escuta o Renomaru, vamos escolher melhor as batalhas que a gente quer lutar, entendeu? Porque às vezes a gente acaba meio que passando do ponto, aí a gente cai naquele velho negócio que eu e Elias a gente fala pra vocês que passou um pouco já, que é o torcedor otaku de futebol japonês, sabe? Isso aí tem que parar um pouco. Entendeu? Ou como eu gosto muito de ouvir uma galera que acompanha a Fórmula 1, tem a galera que chama muito do pachequismo, né? Ah, o Brasil na Fórmula 1, o Brasil na Fórmula 1, entendeu? Tudo é o nosso é o melhor, o nosso é o coitadinho. Gente, não é assim, sabe? O cara que tá lá trabalhando, ele tem outras obrigações. E volta a falar, eu não ganho nada pra falar isso, eu não tenho nenhum amigo na ESPN, não tenho rabo preso com ninguém, entendeu? Se os caras fazem um trabalho legal ou não, beleza, bom pra eles, e eu tô aqui apenas pra tentar, né, passar a palavra do futebol japonês para frente e chegar no máximo de pessoas possível, né? Mas sem esse negocinho de, ai meu Deus, o meu Japãozinho tá sendo maltratado, né? Tem muito campeonato que é muito mais maltratado que o japonês, sabe? Então, às vezes eu tava vendo, pô, teve um tempo atrás que eu tava assistindo um jogo de futebol escocês, meu pai amado, sabe? Se eu tivesse aqui um Scotland podcast aqui, eu tava puto com as loucuras que eu escuto a galera falando sobre futebol escocês. Não sabe nada. Então, assim, tem coisa que é muito pior, gente. Então, se você acha que o Japão às vezes é maltratado, que infelizmente realmente é. Mas tem muito ali que é maltratada também. Então, assim, vamos fazer a nossa parte de cobrar o que tem que ser cobrado, né? Sem pachequismo e sem maluquice de otaquismo, porque isso não cabe mais, né, pra gente. Você que é fã do Renomaru Podcast, eu sei que você não tem essas loucuras. Mas se você é novo aqui ainda tem isso, aprende com a gente que vocês não vão se dar mal, não. Elias, já que a gente falou tudo sobre a CL, é uma pena que... Posso fazer um comentário? Pode fazer, fica à vontade. Eu tenho 2 coisas pra falar, na verdade. Primeiro que eu já fui dessa parte quando era mais novo, bitolado nessa parte, que inclusive eu sou persona não grata lá do Trivela, peço desculpas ao pessoal do Trivela, do Elias antigo, do Elias do Velho Testamento, né, Tiagão? E qualquer errinho que o Trivela cometia lá, enchia o saco dos caras, escrevia um monte, e no Globo.com, tudo que é lugar eu ia lá corrigir. Alguma coisa deveria ter razão, mas talvez nem tudo, né? Eu me achava fodão, sabe? Porque eu que sabia, não sei o que, peço desculpas. E também em qualidade de cobertura, eu tenho experiências assim de, inclusive emissoras de rádio vindo falar comigo. Tem a Rádio Banda B aqui em Curitiba, que quando teve aquela final da Suruga lá do Mário com Ural, eles vieram falar comigo. Eu passei tudo sobre a equipe do Belmari para eles, né? Como que joga, como que é ser o jogo, não sei o que, não sei o que. E eu lembro também de uma rádio lá de Chapecó, quando teve o jogo da Suruga do Urawa, né? Com a equipe de Chapecoense. Os caras me ligaram lá de Chapecó, cara, para conversar comigo, para passar as informações. Inclusive, eles me pediram para eu mesmo escrever uma matéria sobre a equipe do Ural, como que o Ural joga. Inclusive, até sair no jornal de Chapecó lá, Elias Fallers, né, apresentando futebol japonês de Curitiba, bem bonitinho. Então, pra você ver como o pessoal nos últimos anos realmente tem se importado, né, em fazer o certo, né, em passar a informação certa, assim. Não, então, e olha que evolução legal, né? É uma pena que nem todo mundo tem essa hombridade de fazer isso, né? Mas as coisas estão melhorando, né? Olha o quanto o Thiago Bom Tempo luta pelo futebol japonês, e olha que ele é um cara muito mais quieto, né? Você não vê o Bom Tempo esperneando por aí, entendeu? Em mídia social, por erros, por algumas coisas pequenas assim, sabe? Imagino que se o Thiago Bom Tempo tivesse aqui nesse podcast, ele estaria falando a mesma coisa, né? A gente tem que pleitear aquilo que de imediato é mais importante, né, dentro dessa galera que faz futebol
né, futebol asiático em grandes mídias e canais fechados, e aos poucos, cara, a galera vai aprender, né? E se você quer chegar lá, gente, vai com calma que vocês vão ter toda a capacidade de chegar lá. A gente está vindo uma geração legal demais, com gente com muito conhecimento, né, que uma hora vai ter oportunidade, eu acredito nisso, mas a gente tem que saber pelo que vai brigar, senão a gente vai acabar se tornando sempre os chatos do negócio, a gente vai acabar mais perdendo. A gente vai acabar mais perdendo do que ganhando, dependendo do que a gente for brigar, gente. Infelizmente. Vai virar o tiozão do pavê, né? Ou aquela turma chata. Ih, lá vem a turma chata do futebol japonês, que eu não posso errar um negocinho aqui. E lá vem os especialistas de futebol japonês, entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Pelo menos essa é a minha opinião de merda. Espero que seja de vocês. Imaginando aquela visão do filme Crepúsculo lá dos vampiros ricos na varandinha lá, sabe? Aquela pose, ó. Lá vem os caras do futebol japonês e corta pra aquele meme lá dos vampiros ricos com as roupinhas, peruquinhas. Exato, aí tá chegando nós com camisa de time japonês, lá, vê os caras que alguém tem. Então, tipo assim, tem que saber. Eu sim, porque eu acho que é chato, porque eu fico imaginando eu como profissional também, entendeu? Eu gostaria que a galera chegasse pra ajudar, entendeu? Pra somar. Né? E muitas vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado, pelo menos na minha opinião. Se alguém que tá escutando isso não gostar, não fique bravo com a gente sempre fala pensando no melhor pro futebol japonês. Não é o melhor pra mim, não é o melhor pro Elias, não é o melhor pro Bom Tempo, não é o melhor pra você, é pra todo mundo num coletivo. E o melhor é que a gente saiba como defender aquilo que é nosso, sem ferir o que é dos outros. Então eu acho que educação é boa em todo que é lugar. Aquela velha história, Tiagão. Infelizmente tem coisas que a gente aprende só com a maturidade, com a experiência de vida. Exato. Isso a gente vai poder falar muito. Com o tempo, hein? A gente errou muito. E isso entra no último assunto do nosso podcast, que não tem nada a ver com isso, que a gente deveria falar lá no começo e nós esquecemos. O próximo podcast que a gente vai ter, isso já aqui é para quem já fica até o fim, né, do podcast e pega. A gente tá muito próximo de fazer 10 anos, a gente vai fazer um programa bem legal, que vai estar no ar em breve, que não é um especial, a gente vai chamar de especial, mas é mais um programa para comemorar o que é exatamente, o que é esse Hinomaru 10 anos. Então a gente vai pegar eu e Elias, e a gente vai conversar não só sobre a história do Hinomaru, aquilo que, se você é velho de guerra, tá aqui no Hinomaru há muito tempo, você já sabe toda essa história. Mas a gente vai recapitular as partes mais importantes desse projeto que começou lá em 2014, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente quer do Hinomaru aqui pra frente. Então não é só um episódio para comemorar o que o Hinomaru fez, mas é para projetar o que a gente pode fazer, e falar um pouquinho dessas mudanças, falar o quanto que eu mudei, quanto eu melhorei, as coisas que eu pensava de um jeito e hoje eu penso diferente. O Elias também, que é um cara que tem vivência há muito mais tempo que eu, falando sobre o futebol japonês aí dentro das plataformas de mídia e tudo mais. A gente vai pegar também depoimentos de pessoas que estão muito próximas da gente, e a gente gostaria que uma dessas pessoas que a gente tenha um depoimento aqui no Hinomaru seja você, ouvinte nosso. Então assim, no começo desse programa a gente falou sobre o grupo, né, de resenha, e também falamos do canal de informações. O que a gente gostaria que vocês fizessem? Entre no nosso grupo de resenhas, e se você gostaria, tá? Se você gostaria mesmo de participar desse podcast especialzíssimo, que vai ser maravilhoso poder fazer, eu vou ficar muito feliz de poder completar essa marca junto com o Elias, parceirão de 10 anos aí, fora os anos de amizade, fora projeto. A gente gostaria que você, que ouvisse o Hinomaru, participasse com a gente. E como que você pode participar? Entra lá no grupo de WhatsApp, pega o contato meio do Elias, manda uma mensagem no particular falando assim: eu quero participar do Hinomaru 10 anos. E como que você pode fazer? Mande um áudio do WhatsApp falando o seu nome, da onde que você é, desde quando você escuta o Hinomaru, e fala alguma coisa legal sobre a gente. Fala qual que foi o episódio que você mais gostou, fala uma coisa que você faz ouvindo o Hinomaru, escuto no carro, escuto em casa, escuto no trabalho, né? Ou alguma coisa que marcou, que envolva a gente na vida de vocês. A gente vai ficar muito feliz de participar, e considera todos os áudios que a gente receber até o dia 5 de junho, né, até a próxima semana. Isso mesmo, dia 5 é numa quarta-feira, se eu não estiver falando besteira, o Elias me corrige aí, e até o dia 5 do 6 a gente vai estar recolhendo esses áudios, vou estar tratando eles e tudo mais, organizando eles, e nesse programa especial de 10 anos que vai marcar um momento muito importante, um ponto muito importante desse projeto, a gente gostaria de colocar o seu arquivo aqui de áudio
para todos os ouvintes poderem tá ouvindo também. Se você não tiver no grupo de WhatsApp e não quiser participar do grupo de WhatsApp, tem gente que não é muito fã de grupo, o que você pode fazer? Entre em contato com a gente pelo nosso direct lá no Instagram. E quem te responder, eu, Elias, a gente vai te passar o nosso número de telefone e você vai poder mandar pra gente, entendeu? No nosso contato pessoal, a mensagem que você quer. Então a gente quer uma mensagem de até 1 minutinho para a gente ter o máximo de áudio possível nesse programa. E a gente quer que você participe com a gente. Então, ou você entra lá no grupo do WhatsApp e manda uma mensagem pra gente por lá, ou você entra em contato com a gente diretamente pelo Instagram e a gente vai conversar com vocês e descobrir uma maneira bem fácil de você estar mandando esse áudio pra gente e estar participando deste Hinomaru Elias Fallers de 10 anos, meu amigo. Passou o tempo, hein, galerinha? Meu Deus. Passou muito tempo, a gente vai ter muita coisa para falar, então o próximo Hinomaru que a gente fala provavelmente vai ser esses especiais em 10 anos, até lembrando vocês que tivemos convocação, né, Elias, da seleção para as últimas rodadas dessa segunda fase das eliminatórias. A gente vai falar sobre essa convocação, sobre os jogos depois, né, dos jogos da seleção. Também teve campeonato feminino, né, de seleção também, que o Japão acabou perdendo a final, e a gente vai também falar tudo junto de seleção nesse próximo programa sobre seleção, para separar os assuntos, não tem nenhum problema. Então não se preocupe, a galera tá esperando aí o nosso pitaco sobre seleção feminina e sobre convocação. A gente vai pegar para fazer tudo isso nas próximas semanas, e a gente dá uma leve agora, né, focada no especial 10 anos, para a gente poder conversar com vocês. Espero muito que vocês escutem esse próximo programa, que vai ser muito importante, que a gente vai falar muitas coisas legais que a gente pretende fazer, muita coisa que a gente mudou de opinião sobre o ponto de vista, e que a gente vai poder trazer essas informações muito legais e compartilhar um pouco da nossa vida pessoal com vocês, fãs que acompanham a gente há tanto tempo, e a gente agradece inumeramente, imensamente cada um de vocês que está com a gente aqui até hoje. Certo, Elias? Certo, será supimpa pra Dedéu e imperdível. Fechou, Thiagão? É nóis, até semana que vem, tamo junto. E não se esqueça, mande seu áudio, a gente quer sua participação aqui nesse especial de 10 anos. Mande por favor seu áudio. Valeu, galerinha, até semana que vem. Hinomaru! Levando o melhor futebol japonês pra vocês, galerinha. Valeu, obrigado pelos 10 anos. Beijão. Valeu, tamo junto, tchau, tchau. Sayonara.